pois onde estou, eu não resisto. Não para comprar, mas só para ver preço. Eu estou aproveitando e dar uma voltinha aqui em Bend, fica mais ou menos uns 25 minutos lá do camping. Mas o que é interessante aqui é que tem esse outlet, é o Bend, tem esse outlet, é o Bend Outlet. E aqui tem o outlet da Nike, tem o outlet do Columbia Sports, mas eu nunca vi um outlet do Columbia Stores que tem o melhor preço que esse. Ó, clearance, liquidação até 70% de desconto. Ou seja, vai ter muita coisa boa aí. Não precisa de nada, né? Mas é que eu vim aqui mesmo para passear, então vamos dar uma olhadinha. Nem sei se eu vou esperar as festas dos mexicanos aí, porque o tempinho aqui tá feio. Tá frio e vai esfriar mais na hora que o sol for embora. Então vamos passear na Nike. Pois as vantagens, né, de ir no outlet, porque às vezes esses que estão na parede tem um desconto ainda de 40% em cima do preço. E eu ainda tenho mais 30% em cima disso por ser VIP. Olha aí, depois um tênis aí de $50 fica 30, e daí tem mais os meus 15%, não, mais 30%, mais 9, daí fica $20, um tênis que era 50. Tem que ir pescando, né? Você acha uma coisa interessante? Ah, é uma coisa legal aqui, ó. Eu só achei nessa loja da Nike aqui, nenhumas outras tem. O que chama Nike Refurbished. É um tênis que foi enviado para a fábrica. E daí, se tivesse, tipo assim, novo, daí deram uma limpada e tal, e mandaram para cá. Ou às vezes pode ter algum defeitinho, uma costura mal feita, alguma coisa assim que não dá para notar muito. E aqui é essa única loja que eu achei isso. Interessante, né? Tem vários desses refurbished. Então é isso. Lojas são todas parecidas, né? O que muda são as opções de tênis que tem aqui, que não são todas iguais. Então vamos dar uma passeada aqui, ver se tem alguma coisa interessante. Bem-vindos a Sun River. Essa região aqui costumava ser um centro de treinamento de militares durante a Segunda Guerra Mundial. Daí a guerra acabou, então obviamente esse lugar aqui foi transformado. É um resort, vive aqui nessa região mais ou menos umas 2.000 pessoas, dobrou o número de habitantes aqui desde 2010. Então existe lojas, como é um resort, né? Tem alguns hotéis, tem Airbnbs, tem residências permanentes, e é um lugar muito chique. Aqui, se você vier no fim de semana ou no verão, você não acha lugar para parar. Essa região aqui, ó, se chama The Village, onde é uma área onde tem lojinhas e tem um monte de coisa legal para ver. E também tem lugar para alugar bicicleta, porque é uma área aqui bem reta, né? Então dá para passear entre as florestas, é um lugar muito bacana. Mas é aquele negócio, né? É a região dos ricos e famosos. Quem tem casa aqui é porque pode. A maioria tem casa aqui, tipo assim, casa de veraneio. E alguns tem casa permanente, mas é mais casa de veraneio do que casa permanente. Então é um forte, o forte se chamava Fort Abbott. Eu estou procurando... Sabia que a região de Bend era considerada, né? Acho que ainda é a capital mundial de cerveja? Cervejas artesanais? Eu vou olhar isso novamente. Não sei se era mundial, mas pelo menos de Oregon com certeza. E acho que é dos Estados Unidos também. Ou se não é a primeira, é a segunda. Olha, já começa por aqui. Mas aqui é parte de Bend, vamos dizer assim, né? Fica 10 minutos aí do camp, né? Então dá pra vir aqui passear. É bom estar aqui segunda-feira, porque daí tá assim, né? Vazio. Fim de semana, que é uma diferença. Quando eu vim aqui da última vez, lotado de gente, de criança. A senhora Little Max veio junto, tem uns amigos que vieram juntos também. Mas eu tô vindo aqui no centro de visitação, que eles têm uns presentinhos. O meu caiu do carro, eles têm uns imãs. Vamos ver se eles ainda têm, né? Vou colocar no carro de novo. Mas é tudo lojinhas, né, pessoal? Quem gosta dessas coisas aqui é mulher, no geral. Eu não sou muito chegado nisso aqui, não. Tô vindo mais pra mostrar pra vocês. Ah, tá ali, ó, o centro de visitações. Dá pra perguntar, né? Também várias coisas aqui sobre a região.
The Village. Então vamos lá ver o que eles têm aqui dessa vez. Então estou aqui no centro de visitação de Oregon. De Oregon não, né? Aqui de Sun River. Aqui eles têm uma televisão que mostra o Mount Bachelor aqui pertinho, fica uma meia hora. Você vê que coisa louca, né? Aqui embaixo tá calor, subir na montanha cheio de neve. É um dos outros lugares populares onde que as pessoas vão fazer esqui. Uma senhorinha muito simpática, me deu todas as informações que eu já sabia, mas, né, pra ter o que fazer. E pra não perder o costume, né? Um monte de coisinha que eles dão aqui, ó. Eles dão stickers, dão esse negócio aqui de magnético, né? Canetinhas. Não tem Wi-Fi, infelizmente. Tem uma área gostosa aqui para você sentar e checar o seu e-mail e descansar. E mais um monte de parafernália de papel, né? Sobre informações sobre praticamente todas as áreas aqui de Oregon. E tem, o legal, eu peguei tem até um passaporte aqui para vocês beberrões, para você fazer um tour. São 33 cervejarias artesanais. Aí você vai lá em todas elas, enche a cara e carimba o passaporte. Que tal? Gostaram? Ah, como é bom vir num dia assim onde não tem ninguém, né? Daí todo o tempo é só pra você. Olha aí, nada. Daí olha, ó, que você ganha, ó, um monte de coisinha aí, ó. Ganha caneta, negócio pra colocar nos lábios, sticker, magné, como é que fala? Imã, passaporte, bolsinha. E daí ela tava me falando que teve uma companhia daqui que também faz cerveja, que ganhou em um dos tipos das cervejas dele, ganhou o prêmio de ouro do mundo. Então eu vou até passar ali para saber qual que é. Ela falou o nome, mas eu já esqueci. Sensacional, né? E aquela questão da temperatura que eu estava falando, quando varia, né? Ela falou que pode chegar no verão, né? 95 graus. Ai, agora também em centígrados é complicado. Mas só para ter uma ideia. Vai de 95 graus do dia e à noite pode cair para 34, 35. Ou seja, quase chegar a zero. Coisa mais estranha, né? Como é que muda tanta temperatura? Cheio de lugar para andar de bicicleta. Ela falou que acho que é 36 milhas que tem aqui para andar de bicicleta. Tem um monte de lugar aqui que aluga bicicleta. Então, esse aqui era o campo de esqui. I'm talking to myself, I'm sorry. Então esse aqui era o campo de esqui. Diz que fechou agora no meio de abril. E agora vai abrir o mini golf Memorial Day, que acho que é dia 25. Olha lá as bicicletas que eu falei, cheio de lugar para alugar bicicleta. Então eu vou agora num restaurante mexicano comemorar o 5 de maio. Meu, não tem ninguém, meu. É até estranho isso, porque isso aqui é um lugar super, super popular aí para os turistas virem passear. E tá num dia bonito desse jeito. Saúde aí, comemorando o 5 de maio. Essa cerveja aqui, tô nesse lugar que chama Sun River Brewing. Vai ficar marcado aqui. Então eles, o cara veio e me deu um sticker para colocar no trailer. Então essa cerveja aqui, que chama alguma coisa fuzzy, não sei das quantas, pra vocês verem como eu entendo de cerveja, né? Mas a mulher ali eu vou colocar o nome aqui. A mulher lá do Centro de Informações falou que essa cerveja aqui ganhou o prêmio nacional, uma melhor cerveja nessa categoria que eu sei lá qual que é, né? Então essa brewing, né? Que é uma cervejaria que faz as cervejas artesanais. Tem aqui essa grande variedade de qualidades, de tipos, né? Ah, ele tá falando ali, é Fuzz que chama essa cerveja que eles estão fazendo hoje. Então Oregon no geral aqui, cidade de Bend, né? Conhecida, acho que terceira cidade com maior número de cervejarias per capita. Cervejarias que fazem cerveja artesanal, né? Sensacional. Então fica aí a dica inútil do Little Max. Mas para quem bebe cerveja, que não é o meu caso, vai ser uma dica sensacional. E amiguinhos viajantes, eu estou aproveitando, eu vim aqui no centro dos velhinhos, porque aqui estava tendo uma conferência sobre Alzheimer's. Então eu participei um pouquinho, e agora eu estou fazendo um tour aqui. É uma coisa sensacional de outro mundo isso aqui. Pela a diferença, né, que tem aquelas outras que eu vou, os centros, né, bem pequenininho e tal, por causa do tamanho da cidade. Não, olha esse aqui, várias salas de eventos,
Tá ali as senhoras jogando Mojongo. Daí eu fiz o teste com elas para ver se alguma delas está com Alzheimer. Que interessante. Você tem que... quiser utilizar... Tudo aqui é o Senior Center. Tudo. Eu pensei que era unificado ali o centro de atividades mais o Senior Center, mas não. É tudo um só. E você paga uma taxa se você é visitante, né, de $9. E daí você pode utilizar todas as facilidades, participar de todas as aulas. E aqui o que não tem é comida. Tem a cafeteria ali, mas não é parte, né, daquela refeição que eu tenho costume de fazer. E a secretária ali falou para mim que você não precisa ter mais que 60. Você pode ter praticamente qualquer idade para vir aqui participar. Então olha que coisa sensacional. Olha essa piscina. Ela tem ondas. Então se você faz alguma operação, você pode vir e fazer... andar, né, contra a onda para fazer exercício no joelho. Um senhor que eu estava sentado com ele falou que estava fazendo isso porque fez operação no joelho. Já faz exercício vendo o Mount Bachelor lá atrás. Olha que coisa sensacional. Daí tem essa área aqui onde você faz exercício. Você pode fazer caminhadas ao redor aqui dessa área. Você vê mais idosos, né? Mas como eu falei, a mulher falou que pode qualquer idade. Olha a piscina. Meu Deus do céu. É brincadeira. Né? Tá aí o seu dinheiro sendo investido, né? Sensacional, tem nem palavras. Pois é, tem tanto lugar para passear. Eu só comecei a passear hoje. Tô aqui já 3 dias. Olha que sensacional. Aqui se chama Pilot Butte, que é um cone de cinzas vulcânicas. Fica a mais ou menos 150 metros de altitude ali do chão. Dá para subir aqui a pé, mas imagina como que você deve chegar aqui em cima, né? E ali ao redor dá para ver todas as montanhas que tem aqui ao redor. Mount Bachelor, as Three Sisters. É incrível a vista daqui. Tem essa parte aqui do centro, dá para dar a volta. Então tem uma grande região aqui que faz parte desse sistema do Newberry vulcão. Ó, a gente está aqui em cima, dá para ver aqui o Pilot Butte que chama. E daí criou umas crateras, tem ali um outro parque, mais ou menos, sei lá, uns 10 minutos daqui, que dá para ver, dá para subir ali em cima também. Tá fechado o parque, mas dá para você chegar até ali embaixo. E daí você vê uma vista sensacional daqui. Como eu disse, dá para vir aqui andando. Das últimas vezes, não sei porque estava fechada essa estrada para subir até no topo. Então, eu nunca vim aqui em cima. E ali dá para ver praticamente todas as montanhas que tem ao redor. O Mount Bachelor, tem os Sisters. Tem que ver no mapa lá, porque tem tanta montanha aqui, todas elas ainda geladas, né? Toda aqui, tudo montanha congelada. Aqui no centro mostra, né? A direção norte, oeste. Daí mostra Mount Jefferson, dá até para ver o Mount Hood, que fica ali perto de Portland. Uau! Smith Rock, ainda vou lá. Mount Bachelor, que a gente acabou de mostrar para vocês ali. Sensacional. Deve ser legal aqui no nascer do sol, né? Porque no pôr do sol tá o sol ali atrapalhando para ver as montanhas. Meu, que coisa genial isso aqui. Sensacional. Gente, eu estou num lugar onde me leva ao passado. Eu acho que quem é da minha geração, até um pouco antes e depois, vai lembrar aonde eu estou. Olha aqui, que negócio legal. Estou no último blockbuster do mundo. Sensacional. Vocês sabem que o Blockbuster é uma loja onde que você alugava vídeos, né? Vídeos, e também eles mandavam por correio. Daí abriu em 1985. E daí aos poucos, né? Começou a entrar na internet e tal. E daí acabou indo à falência em 2020. Mas esse aqui persistiu, viveu. Então é o último blockbuster que existe. Fizeram até um filme sobre ele, um documentário muito bacana, que eu se lembrar vou colocar o link para vocês verem. Então é uma viagem ao passado, de nostalgia, fitas, VHS tem DVD,
Vamos lá dentro um pouquinho para mostrar para vocês. Vai ser uma viagem ao passado, gente. Putz, grila. Nossa, como lembro desse lugar. Vindo aqui alugar filme durante a época que eu fazia faculdade. Pois é, olha o que a internet fez, né? Tem aqui, ó, uns vídeos aqui que tá vendendo de VHS por $2. Eles alugam, é uma loja normal. Tem os lançamentos e tudo mais. Mas essa aqui é a última loja. Agora eu não vou saber traduzir, né, o nome dos vídeos ou dos filmes, porque é tudo em inglês, né? Mas passando aqui, acho que dá pra vocês lembrarem qual que são. E tem, né, as versões novas dos filmes também existem em DVD, em Blu-ray. E eles conseguiram, né, ter algumas memorabilias. Como é que fala? Memorabilias. Essa aqui, ó, por exemplo, é do Michael J. Fox. Back to the Future. Olha que legal a roupa que ele usava. Sensacional. E aqui tem um monte de pôster, né, alguns falando a respeito da história. Esse aqui foi um documentário que fizeram. Vou ver se eu lembro de colocar o link do documentário. E daí também tem muitos famosos que vieram aqui. Quem lembra do Breakfast Club? Isso que marcou a minha juventude, esse filme. E daí tem muitos que vêm aqui, famosos, que daí deixa também os seus autógrafos, fotos. Ó, alguém lembra disso aqui? Do Goonies? Da casa do Goonies? Já levei vocês lá para conhecer. Olha que bacana. E deixaram do jeitinho que era, né? Era bem assim mesmo. Os novos filmes. Olha a roupa do Indiana Jones. O chapéu, para quem nem sabe, foi feito lá na Curi, lá em Campinas. Sabia disso? Curiosidades do Little Max. E até uma vez eu fui lá na fábrica, né? Acho que não tem mais. Daí eu comprei um pro meu filho. Foi lá, a gente fez o tour, daí mostrou fotos com o Harry Ford e tudo mais. E daí era bem assim mesmo. A gente chegava aqui, tinha várias sessões dos filmes mais novos na parede, daí a gente chegava desesperado para ver se tinha o filme que lançou na semana e sempre estava vazio, nunca tinha. Falei, que droga. Daí você perguntava lá na frente quando que vão entregar, falava, volta na segunda. Falei, na segunda não adianta, na segunda tem que trabalhar. Era bem assim mesmo. E daí chegava as sessões, né, as áreas que tinha drama, comédia, tudo mais. Praticamente o sistema não mudou nada, né? E aqui também tem os produtos que eles vendem aqui para ganhar um dinheirinho, né? Acho que não acho que é muita gente que vem aqui para alugar filme, né? Então tem que vender coisas. Mas é um local icônico aqui em Bend. Então recomendo que vocês venham aqui conhecer e levem, quem sabe, alguma lembrancinha, né? Para vocês aí que viveram nessa época tão bacana, né? Não tinha internet, ou a internet estava recém começando. Então nosso entretenimento era vir nessas lojas aqui, alugar vídeo no Blockbuster e ir para casa assistir no fim de semana. Sensacional. Estamos aqui com mais visitas para o Little Max. Os Volneys e a Ana, né? Que acabou de servir um almoço genial, né? E todo mundo que vai visitar o Little Max precisa de colocar o adesivo aqui no Little Max, né? Senão não tem graça. Eu colando, posso pedir por correio, não tem graça nenhuma. Tem que ser o dono do projeto do adesivo para colocar ali. Agora pode colocar onde quiser, qualquer lugar ali. Do lado de casa. Tanto faz. E espero completar esse quadro, né? E quem sabe até pegar mais espaço aí para colocar mais viajantes que passam. Está batizado o Little Max com mais um viajante. Então estamos aqui em Bend. Eles vieram aqui no Thousand Trails, eles são membros também. Então eles aproveitaram para dar uma passada aqui para visitar o Little Max, para servir um almoço genial, delicioso, da Ana. Putz, não vou esquecer, viu? Vou passar fome o resto da viagem pensando no arroz e feijão. E agora eu tenho que ir lá no deles, né, que está lá do outro lado, para colocar o meu. Pois é, as visitas foram embora. Já o nome do canal já diz, né? Hora de partir, não estava na hora deles partirem. Então, deu para passear um pouquinho pela cidade de Bend. Mais um stickerzinho aqui para a coleção e também, né, para a história do Little Max, que passou aqui para nos visitar. E daí vamos continuar o nosso dia a dia e ver o que o dia nos traz, o dia, a noite. Vamos ver se tem mais algum aventureiro que está aqui a caminho.
Daí vai ter, né, quem sabe mais um encontro bacana aí. Foi muito bom conhecê-los. E vamos ver quem mais a gente conhece pela estrada fora. Mas quem sabe, né? A gente fala adeus, mas quem sabe a gente se encontra de novo pela estrada.